Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de gravitação. Bom, na primeira aula nós vimos que a partir das três leis de Kepler nós obtivemos, para o caso particular de órbitas circulares, nós obtivemos a lei da gravitação universal. Bom, agora nessa aula a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai, a partir da lei da gravitação universal, obter as três leis de Kepler. Mas, bom, além disso, a gente vai analisar essas leis em bem mais detalhe e a gente também vai fazer alguns exemplos onde a gente aplica essas leis. Tá? Bom, uma observação importante, uma observação, digamos, um pouco mais histórica, é que, como eu falei lá na primeira aula, essas leis, o Kepler, quando ele obteve essas leis, ele obteve essas leis para as órbitas, a partir das órbitas dos planetas em torno do Sol. Bom, como eu falei agora há pouco, a partir dessas leis, o Newton obteve a lei da gravitação universal. E, bom, como o nome fala, essa lei da gravitação universal, ela vale não só para os planetas girando em torno do Sol, mas vale para quaisquer corpos que possuem massa. Né? Portanto, essas leis de Kepler, como elas são consequências da lei da gravitação universal, elas vão se aplicar a outros sistemas, não só ao sistema solar, digamos assim, né? Mas você pode aplicar essas leis, por exemplo, não sei, para as luas de Júpiter, girando em torno de Júpiter, ou, digamos, a outros planetas em outro sistema solar, ou sistemas, por exemplo, binários de duas estrelas. Então, essas leis elas valem para outros sistemas, não só para o sistema solar. Né? Mas, historicamente, o Kepler pensou essas leis aplicando elas para as órbitas dos planetas em torno do Sol. Mas depois a gente vai comentar um pouco mais sobre a aplicação disso em outros tipos de sistema. Né? Bom, então, a primeira lei, como a gente já falou na primeira aula, ela é chamada também a lei das órbitas. Ela diz que a órbita de cada planeta é uma elipse em torno do Sol, com o Sol localizado em um dos focos dessa elipse. Bom, para obter essa lei, o que a gente faz bom, primeiro a partir da segunda lei da mecânica, a gente sabe que a soma das forças que atuam num corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração do corpo. Essa aceleração a gente pode escrever como a derivada segunda da posição do corpo com relação ao tempo. E agora, no caso de um planeta, a gente sabe que a única força que está atuando no planeta, digamos, desprezando a força dos outros planetas, né, seria a força do Sol. Né? Então, a gente, usando a lei da gravitação universal, que tem essa forma, né, considerando que esse M maiúsculo é a massa do Sol, e o M minúsculo é a massa do planeta, e além disso, a gente já falou que, bom, a princípio essa lei, rigorosamente, ela vale só para partículas pontuais, mas a gente já mostrou que, para o caso de objetos esféricos, como os planetas e o Sol, a gente também pode aplicar essa lei, considerando que toda a massa do planeta, ou toda a massa do Sol está concentrada lá no centro do planeta ou do Sol. Né? Então, se a gente combinar essa lei com a segunda lei de Newton, a gente vai ter, digamos, substituir aqui no lugar do F, a gente coloca essa lei da gravitação universal, né, como está aqui,
E do outro lado a gente coloca a massa do planeta vezes a derivada segunda do vetor posição desse planeta com relação ao tempo, né? Bom, essa equação aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo módulo desse vetor R, né? E aí quando aqui em cima eu multiplico pelo módulo de R, vai ficar o módulo de R sapel, que nada mais é do que o vetor posição, o vetor R, né? Esse vetor R, eu estou considerando ele um vetor R a partir do Sol até o planeta. E por outro lado, quer dizer, como eu falei, eu multipliquei em cima e embaixo pelo módulo de R, então aqui embaixo, quando eu multiplico pelo módulo de R, eu vou ficar com R ao cubo, né? E aí, bom, nessa equação eu posso simplificar, eu posso cancelar esse m minúsculo dos dois lados da equação e posso passar esse termo para o outro lado, então a gente fica com essa equação daqui. Tá? Isso aqui a gente já discutiu antes, isso aqui é o que a gente chama de uma equação diferencial, né? Bom, a partir dessa equação diferencial, pode-se mostrar, a partir de muitas contas, não é uma coisa muito simples, né? Que essa equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Ela possui como solução dela a equação das cônicas, né? Bom, esse tipo de cálculo, vocês vão ver isso num curso lá de mecânica geral, um curso mais avançado de mecânica, mas para fazer isso vocês realmente têm que ter um conhecimento bem maior de equações diferenciais. E como eu falei, vão ser várias aulas para você chegar nesse resultado que eu vou colocar aqui. Mesmo, bom, com um bom conhecimento que vocês já vão ter lá de equações diferenciais, mas é um cálculo bem longo, né? Que infelizmente eu não posso fazer a conta aqui, mas vocês vão ver isso num curso mais avançado, que essa equação aqui tem como solução uma equação dessa forma. Talvez vocês já tenham visto, se vocês já fizeram um curso de geometria analítica, vocês já devem ter visto que isso aqui é a equação das cônicas, né? Em particular a equação da elipse, né? E aqui, essa equação aqui, esse R e esse φ são as coordenadas polares, né? Quando você trabalha em coordenadas polares, né? Aqui você tem o movimento de um planeta em torno do Sol, né? Então R é a coordenada, digamos, é a distância aqui do foco até onde vai estar o planeta, né? No caso aqui do Sol até o planeta, e o φ é essa coordenada a partir da coordenada, né, do eixo horizontal, né? O eixo X. Então esse é o significado aqui dessas coordenadas R e φ, né? Além disso, esse P que aparece aqui é uma constante que corresponde nessa equação daqui a essa combinação, a massa massa M maiúsculo, no caso do Sol, dividido pela massa ao quadrado do planeta sobre a constante de gravitação universal. E vocês veem tudo isso aqui é uma constante, né? E por outro lado, esse E aqui, esse E é o que a gente chama de excentricidade das cônicas, né? E nesse sistema do planeta girando em torno do Sol, esse E minúsculo, ele corresponde a essa raiz quadrada daqui, onde, mais uma vez aqui, o G é a constante de gravitação universal, o M é a massa do planeta, e esse E maiúsculo é a energia mecânica do sistema Sol-planeta.
E bom, essa excentricidade é sempre maior ou igual a zero. Tá? E a gente tem, como falei, isso vocês veem talvez lá no curso de geometria analítica, que quando esse ele varia de 0 a 1, isso corresponde a uma elipse, como está aqui no desenho. Quando é exatamente 0, corresponde a um círculo, e se o é maior que 1, é uma hipérbole. Né? Aí uma hipérbole corresponderia não a uma órbita fechada, mas corresponderia a uma órbita aberta. Né? Para o caso particular da Terra, a gente sabe que o valor do para a Terra tem esse valor daqui. Né? Quer dizer, a órbita da Terra é uma elipse, mas você vê que é uma elipse com um bem próximo de zero. Né? Então é uma órbita que é bem próxima de uma órbita circular. Né? Bom, numa elipse, quer dizer, como eu falei agora há pouco, nessa primeira lei do Kepler, ele falou que o Sol tinha que estar exatamente em um dos focos. Né? Uma elipse, ele tem dois focos. Esses focos, eles estão exatamente à mesma distância aqui do centro da elipse, né? Sendo que na elipse você tem que a distância aqui do centro da elipse até a extremidade, pode ser a extremidade da direita ou da esquerda, né? Essa distância, em geral, a gente usa a letra A e a gente chama isso de semi-eixo maior da elipse. Né? Por outro lado, a distância daqui do centro da elipse até os focos, o foco F ou F', né? A distância entre esses pontos é E vezes A, onde essa excentricidade. Né? Então, quer dizer, como eu já defini o A dessa maneira, que é a distância aqui do centro até a extremidade da elipse, então, a partir dessa equação, quer dizer, como eu já sei o valor do A, eu sabendo essa distância do centro até o foco, eu determino o valor do E. Né? E quando o é zero, significa que essa distância daqui é zero, e significa então que esses dois focos vão estar exatamente aqui no centro da elipse, e aí a elipse vai se transformar digamos, num círculo. Né? E além disso, a gente tem, né, nessa elipse aqui do planeta, a gente chama a distância, quando o planeta faz toda essa trajetória aqui, quando ele está exatamente nesse ponto, esse aqui seria o ponto mais próximo do Sol, e aí a gente chama essa distância daqui de periélio. Tá? E a gente vai ter notar por RP, P de periélio. E por outro lado, quando o planeta está aqui na distância, quando ele está mais distante do Sol, essa distância toda daqui é o que a gente chama do afélio. Tá? E a gente vai ter notar por RA. Tá? Bom, então essa era a primeira lei. Depois a gente viu que a segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas, e você pode escrever, digamos, enunciar essa lei da seguinte forma, que a linha que liga o Sol a um planeta, ela varia áreas iguais em tempos iguais, né? Ou ela varre áreas iguais em tempos iguais. Né? Aqui a palavra mais certa seria varre. Né? Vamos colocar aqui.
Então, para mostrar isso, eu vou considerar uma situação mais geral, que não precisa estar só ligada à lei da gravitação universal, mas vamos considerar o que a gente chama de forças centrais, né? Por definição, uma força central é uma força que tem essa forma daqui. É uma força que ela está sempre na direção radial, e a função que aparece aqui na frente, essa função ela só depende dessa distância radial, tá? Então, alguns exemplos de forças centrais a força gravitacional, como a gente já viu antes, né? Sempre você tem aqui esse coeficiente que aparece aqui, tem essa forma daqui, né? Que só depende do r quadrado, né? A força entre duas partículas eletricamente carregada, ela também tem essa forma, só que ao invés de você ter m em maiúsculo e minúsculo, aqui você tem um produto das duas cargas elétricas, e aqui você tem outra constante, né? Então, a força elétrica, eletrostática, ela também é uma força central, né? E, bom, de maneira geral, se eu tenho aqui a origem de um campo de força, né, que pode ser a origem, digamos, como o Sol, por exemplo, ou uma carga elétrica, né? Então, as forças, elas vão estar sempre de maneira radial, né? Pode ser tanto repulsivo quanto atrativo, né? Aqui eu coloquei na direção de uma força repulsiva, mas é claro, na força gravitacional pode ser apontando, a gente sabe que a força gravitacional é atrativa, né? Então, no caso da força gravitacional, ela aponta no sentido da origem, né? Já quando você tem duas cargas elétricas de mesmo sinal, aponta no sentido repulsivo, né? E sempre quando a gente tem esse tipo de força, essas forças centrais, elas têm uma propriedade bem interessante, que é a seguinte: se a gente for calcular o torque dessas forças aqui, considerando, a gente já viu quando a gente falou de torque, a gente viu que o torque depende com relação a qual ponto a gente está calculando esse torque. Então, se a gente calcula esse torque com relação a essa origem, o que vai acontecer? O torque, digamos, dessa força aqui, né? Eu tenho aqui, se colocar aqui maior, então digamos que eu tenho aqui uma partícula, né? Eu tenho uma partícula aqui nesse ponto, essa partícula está sujeita a essa força F, e aí o vetor posição dessa partícula com relação a essa origem é esse vetor aqui, né? E aí vocês veem que esses dois vetores aqui, eles são vetores paralelos, né? E aí quanto vai ser o torque desse vetor força com relação a essa origem O, né? O vetor torque, como vocês lembram, ele é um produto vetorial do vetor R pelo vetor força, né? Mas agora o vetor força, como ele é um vetor paralelo a R, e como vocês sabem, quando eu tenho um produto vetorial de dois vetores que são paralelos, esse produto vetorial é zero, né? Então, o torque de uma força central, isso não pode ser qualquer força, não só a força gravitacional, sempre esse torque vai ser zero, quando a gente calcula o torque com relação à origem, né? E aí, vocês viram também, digamos, suponha que a única força que está atuando aqui nessa partícula é essa força F, né? Então vocês viram que a soma dos torques que atuam numa determinada partícula é a derivada do momento angular dessa partícula com relação ao tempo, né? Mas digamos, se eu só tenho essa força atuando nessa partícula, eu só vou ter o torque dessa força atuando nela, e aí a gente vai ter
essa equação aqui, que esse torque vai ter que ser igual à derivada do momento angular dessa partícula com relação ao tempo, mas se o torque é zero, como a gente acabou de deduzir para essa força, a gente vai ter que essa derivada aqui vai ter que ser zero. E se essa derivada é zero, significa que o momento angular é constante. Né? Sempre que a derivada de alguma coisa é zero, significa que essa coisa é constante. Quer dizer, aqui no caso, como é derivada com relação ao tempo, significa que o momento angular é constante com relação ao tempo. Né? Então, em toda essa trajetória daqui, essa partícula aqui vai fazer uma trajetória, enquanto ele estiver sujeito a essa força central, essa força central ela não vai mudar o momento angular dessa partícula. Agora, digamos que essa partícula, que pode ser, bom, lá o planeta, né, que está girando em torno do Sol, digamos que no instante inicial, que eu vou chamar de T0, esse planeta, com relação lá ao Sol, ele tem uma posição inicial R0 e uma velocidade inicial V0. Tá? E como vocês sabem, a partir de dois vetores definem um plano. Né? Então, esses dois vetores aqui definem esse plano aqui em azul. Tá legal? Agora, por outro lado, o momento angular desse planeta, ou dessa partícula, nesse instante inicial, pela definição do momento angular, isso aqui que é o momento angular dessa partícula, e pela definição do produto vetorial, esse vetor, momento angular, L0, ele vai ter que ser perpendicular a esses dois vetores. Né? Portanto, esse vetor aqui vai ter que ser perpendicular a esse plano em azul. Tá? Bom, aí digamos que essa partícula, isso aqui é no instante t igual a zero, digamos, mas aí a partícula, ou o planeta, vai continuar a fazer o movimento dela, né? E aí no instante posterior, essa partícula vai ter uma posição r e uma velocidade v. Né? Mas pela definição geral do momento angular, esses vetores aqui são sempre perpendiculares a L, né? Pela definição do L. Né? Mas a gente acabou de falar que esse L, o momento angular, ele é sempre constante quando a partícula está sujeita a essa força central. Né? Então, esse L vai ser sempre igual ao L0 e ele vai ter que estar sempre perpendicular a esse plano em azul. Portanto, como o R e o V são perpendiculares ao L, e o L é perpendicular a esse plano em azul, significa que o R e o V eles só vão poder estar, digamos, variando nesse plano em azul. Né? E como o vetor R é a posição do planeta com relação ao Sol, significa que esse vetor R, como ele vai ter que estar sempre nesse plano, significa que esse movimento vai ter que estar sempre nesse plano. É o que a gente chama de movimento planar. Né? Então, a órbita de um planeta, quando você considera só o sistema Sol com planeta, a órbita desse planeta em torno do Sol, essa órbita vai ter que estar sempre num plano. Esse planeta não vai poder estar fazendo movimento arbitrário no espaço. Né? Ele tem que estar vinculado ao movimento, essa órbita sempre está num plano. Né? Isso vale, como eu acabei de falar, não só para o caso da força gravitacional, mas tudo isso aqui que eu falei vale para qualquer outra força central. Né? Agora, digamos que eu pegue uma porção infinitesimal dessa trajetória, dessa órbita. Né? Então, digamos que aqui é um pedacinho lá daquela órbita elíptica, né?
E aqui eu tenho um pequeno deslocamento, isso aqui é o vetor deslocamento, digamos. Inicialmente eu tenho o meu planeta está nessa posição, né? Esse aqui é o vetor posição do planeta com relação à origem, né? E aí ele tem um pequeno deslocamento ΔR, né, no intervalo de tempo ΔT, né? Então deixa eu até colocar aqui um deslocamento. E vocês veem então que nesse intervalo ΔT, esse vetor aqui, ele passa aqui dessa posição para essa nova posição. Então esse vetor ele varre essa área aqui que eu vou chamar de ΔA, né, que ele se desloca dessa posição para essa outra posição. Então ele varre a área desse triângulo, né? Agora, esse triângulo, eu vou mostrar agora que você pode escrever essa área ΔA como um meio do módulo desse produto vetorial. Pode parecer para vocês uma maneira estranha de escrever a área de um triângulo, mas ela vai ser útil, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas deixa eu mostrar isso, né? Mas vamos ver como é que a gente mostra isso aqui. Então, digamos que eu tenha dois vetores A e B, e digamos que o vetor C, bom, esses dois vetores A e B, como está aqui no desenho, eles estão aqui nesse plano x, y, e o vetor C, por definição, é o produto vetorial de A por B, né? E aí, é claro, ele vai ter que estar na direção perpendicular, né, a esse plano. Agora, vocês veem que eu tenho esses dois vetores e eu posso... O meu desenho aqui não está muito bom, mas digamos, eu posso fechar isso aqui seria, em teoria, um paralelogramo, né? Está um pouquinho torto ele, desculpa o desenho. Então, essa linha aqui é paralela a essa, e essa linha, esse vetor A é paralelo a essa linha aqui pontilhada. E a gente tem que isso aqui corresponde ao que a gente chama da altura do paralelogramo, né? E a partir desse triângulo daqui, esse triângulo pequeno, você vê que essa altura, a gente pode escrever essa altura como o módulo desse vetor A multiplicado pelo seno de φ, tá? Agora, a gente tem o seguinte, o módulo daquele vetor C, é claro que ele vai ser o módulo daquele produto vetorial de A por B, né? E esse produto, digamos, pela definição do módulo do produto vetorial, vocês devem ter aprendido que isso é exatamente igual ao módulo do vetor A multiplicado pelo módulo do vetor B multiplicado pelo seno do ângulo entre esses dois vetores. Aqui no caso é o que a gente chama do φ, o menor ângulo entre esses dois vetores, né? Mas aí vocês veem que essa combinação daqui, que eu estou escrevendo aqui em vermelho, A seno de φ, isso aqui é exatamente a altura do paralelogramo, né? Então a gente vai ter, e vocês talvez tenham aprendido isso lá no ensino médio, que a área de um paralelograma ela é igual a essa altura multiplicada pelo comprimento da base, que seria o comprimento desse vetor B, né, que é exatamente o que aparece aqui, né? Então a gente tem aqui, como eu falei, essa combinação do módulo de A seno de φ é a altura do paralelogramo, e o módulo de B é o comprimento da base. Então tudo isso aqui corresponde
a área desse paralelogramo, né? Então isso aqui, tudo isso aqui é a área agora, esse paralelogramo, a gente pode cortar ele aqui na metade. Eu posso, por exemplo, passar essa linha daqui. E aí vocês veem que a área do paralelograma ele corresponde a 2 vezes a área desse triângulo, né? Que vocês veem que esse triângulo que está aqui é exatamente igual a esse triângulo que está aqui, né? Porque esse lado é exatamente igual a esse, e esse lado daqui é exatamente igual a esse, e esse ângulo é igual a esse, né? Então, a gente tem que essa área do paralelograma vai ser 2 vezes a área desse triângulo. E o que é esse triângulo? Esse triângulo que está aqui, fechado por essa linha aqui em rosa, ele é um triângulo que os dois lados dele correspondem aos vetores A e B, né? E o terceiro lado é o lado que fecha o triângulo, né? Então, isso aqui também é igual a 2 vezes a área daquele triângulo com lados com os vetores A e B. Legal? Ou então a gente pode inverter isso aqui e falar o seguinte, que a área desse vetor, ele corresponde, quer dizer, como eu tenho o módulo desse produto aqui é 2 vezes a área do triângulo, então a área do triângulo é igual a 1/2 do produto. A área do triângulo que tem como lados A e B, ele é igual a 1/2 do módulo desse produto vetorial desses 2 vetores, né? E aí a gente pode aplicar isso justamente para esse caso aqui, né? Eu tenho esse triângulo daqui e pelo que eu acabei de falar, a área desse triângulo é um triângulo que tem como lados os vetores R e ΔR, e pelo que eu acabei de falar, a área desse triângulo tem que ser 1/2 do módulo do produto vetorial dos vetores R e ΔR, tá? Então, com isso aqui eu mostro o que eu queria, esse resultado, né? Então, eu chego naquele resultado. E digamos, como eu falei, isso aqui seria uma porção infinitesimal, bem pequena, né? A gente pode, a partir dessa equação, eu posso dividir os 2 lados por ΔT, e a partir, dividindo tudo por ΔT, a gente vai ter ΔA sobre ΔT igual a 1/2 do módulo de R vetorial ΔR ΔT. E aí a gente toma o ΔT tendendo para 0, e aí vocês sabem, do lado esquerdo isso aqui vai dar a derivada de A com relação ao tempo, e aqui do lado direito vai ficar a derivada de R com relação ao tempo, que nada mais é do que a velocidade. Aqui no caso, a velocidade, esse ΔR é o deslocamento da partícula ali naquela órbita, né? Então, essa derivada de R com relação ao tempo vai ser a velocidade dessa partícula, né? Então a gente vai ficar
que a derivada de A com relação ao tempo é igual a 1 meio do módulo de R, do vetor R pelo vetor V. E a partir dessa equação a gente pode fazer o seguinte, eu posso multiplicar em cima e embaixo por M, né? Então eu posso escrever isso como isso aqui. Mas o que está aqui dentro desse módulo, isso aqui é a definição do momento angular, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2m do módulo do momento angular. Mas eu acabei de falar que nesse movimento, quando digamos, a partícula sujeita a uma força central, como o caso da força de gravitação universal, esse L é constante, então, portanto, o módulo dele também é constante, né? Então, tudo isso aqui vai ser... A massa da partícula também a gente considera como constante, a massa do planeta, né? Então, isso aqui vai ser constante, né? Então, a gente tem esse resultado, quando você tem a partícula se movimentando sujeita a uma força central, como a força da gravitação universal, esse vetor R, ele vai varrendo uma área, e a variação dessa área com relação ao tempo, ela é constante, né? Isso, em outras palavras, você pode falar justamente o que está escrito aqui no enunciado, né? Que o vetor R varre áreas iguais em tempos iguais, né? Porque essa equação aqui está falando que, digamos, a área que ele varre por unidade de tempo é sempre constante, né? Então, tá legal? Uma outra consequência importante do fato que o momento angular é constante nessa órbita é o seguinte. Então, vamos desenhar aqui novamente uma órbita elíptica. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Então, digamos que eu tenha essa órbita e digamos que eu tenha aqui, o Sol está aqui numa das... está aqui num dos focos. Então, digamos que aqui está o Sol. E o planeta está fazendo essa órbita aqui, elíptica, né? E você tem, digamos, nas situações extremas, como eu já falei antes, a distância, por esse desenho aqui fica claro que o ponto onde ele vai estar mais longe do Sol, o planeta vai estar mais longe do Sol, vai ser esse ponto aqui, e onde ele vai estar mais perto vai ser esse ponto aqui, né? E aí você vê que nesses pontos você traça o vetor posição. Aqui não ficou muito bom o meu vetor posição, então aqui está o vetor posição quando ele está no ponto mais distante, e eu traço aqui o vetor velocidade
Esse meu desenho aqui está sempre, não é muito bom. E você pode fazer, então, isso aqui seria o vetor R e o vetor V aqui quando ele está na posição mais longe, mais distante do Sol, e você pode traçar também aqui, quando ele está mais próximo, o vetor R e o vetor velocidade. Vamos chamar, então aqui quando ele está no ponto mais distante, isso corresponde ao afélio, né? Então vamos chamar essa distância daqui, como eu já falei antes, isso aqui eu vou chamar de RA e essa distância aqui de RP. E digamos que aqui, esse vetor velocidade, eu vou chamar ele de VA, quando ele está mais distante do Sol, e o vetor, quando ele está mais próximo do Sol, vou chamar de VP. E vocês notem que exatamente quando ele está nesses dois pontos, como eu tenho que o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, somente nesses dois pontos é que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor R, né? Então a gente tem que esses dois vetores, quando você está nesses dois extremos, são perpendiculares, né? E aí você tem o seguinte, o módulo do momento angular, como vocês sabem, quer dizer, a princípio ele vai ser o produto do momento pelo R, né? Mas quando você pega o módulo, vai ter que ser o módulo do momento multiplicado pelo módulo do vetor R, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, e aqui como o seno é 90 graus, desculpa, então esse seno vai ser 1. Né? Então nesses dois pontos, e você sabe que esse momento angular ele tem que ter o mesmo valor para qualquer ponto da trajetória, né? Então, esse momento angular, quando você pensa quando ele está aqui, o planeta está aqui nesse ponto, o módulo desse vetor vai ter que ser o módulo do momento angular vezes o módulo do vetor R, né? E, como eu falei, esse momento angular também tem que ser igual, pensando quando ele está aqui nesse ponto, tem que ser o módulo do momento angular o módulo do vetor R. Tá legal? Então vocês veem que quando você compara esse momento angular nesses dois pontos, usando o fato que ele tem que ser o mesmo nesses dois pontos, você pega essa relação entre as velocidades e as distâncias RA e RP, né? Então daqui a gente tem que, quer dizer, eu posso simplificar esse M, e a gente vai ter que a razão, eu posso passar o VA aqui dividindo e o RP do outro lado, passar para o outro lado dividindo, né? Então a gente vai ficar com VP sobre VA igual a RA sobre RP. E aí você vê o seguinte, a razão da velocidade no periélio dividido pela velocidade no afélio é igual à razão da distância no afélio dividido pela distância no periélio, né? Ou, de outra maneira, quer dizer, aqui, como eu desenho aqui nesse desenho, quando o planeta estiver próximo, nesse ponto, no periélio, bem no ponto mais próximo do Sol, a velocidade dele é grande, e quando ele estiver no afélio, a velocidade dele vai ser bem menor, satisfazendo essa relação daqui. Tá legal? Bom,
Então, tudo isso aqui é consequência da conservação do momento angular que você tem nessas forças centrais, como é o caso lá da força da gravitação universal, né? Bom, agora a terceira lei de Kepler, que é a chamada lei dos períodos, ela fala que o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua trajetória, né? Onde o semi-eixo maior é aquele A, que era aquela distância, como está aqui nesse desenho, a distância do centro da elipse até a extremidade, essa extremidade aqui da elipse, né? Isso aqui que é o semi-eixo maior. Então, vamos deduzir essa lei e vamos ver exatamente o que significa essa constante aqui, que essa constante aqui tem um significado bastante importante. Então, por simplicidade, vamos considerar o caso de uma órbita circular de raio R, né? Então, então, nesse caso, a gente tem lá, da segunda lei de Newton, a soma das forças que atuam em uma partícula, no caso um planeta, é igual à massa do planeta vezes a aceleração. Aqui eu estou interessado só em, digamos, pegar o módulo dos dois lados, né? Quer dizer, o único vetor que atua, digamos, no planeta é a força da gravitação universal. Então eu vou pegar esse módulo da força da gravitação universal, tem que ser igual a massa vezes o módulo da aceleração que esse planeta vai ter que ter, né? Então o módulo da força da gravitação universal é isso aqui. E aí do outro lado eu vou ter o módulo da massa vezes a aceleração, mas como esse planeta, eu falei que eu estou considerando o caso particular de uma órbita circular, no movimento com uma órbita circular, a aceleração que esse planeta vai sofrer é a aceleração centrípeta, e o módulo da aceleração centrípeta, vocês sabem, ele corresponde a ômega quadrado multiplicado por R, né, que é o raio dessa órbita circular, né? E agora, vocês sabem que nesse movimento circular com velocidade constante, o ômega ele vai ter que ser igual a 2π dividido pelo período, né? E aí então a gente vai substituindo isso aqui nessa expressão. Posso também simplificar aqui esse m com esse m, né? E passar esse r quadrado aqui para cima, juntando com esse outro r vai ficar um r cubo, né? Então a gente vai ficar com gm maiúsculo igual, no lugar do ômega eu coloco 2π sobre t e tomo ao quadrado, e depois vou ter aquele r ao cubo. Tá legal? Aí eu posso passar esse t ao quadrado aqui para cima e o gm eu passo para o outro lado dividindo, né? Então essa expressão vai ficar escrita dessa maneira. Então a gente pega justamente uma relação desse tipo, né? Lembrando, como eu falei, que quando você está numa órbita circular, o raio dessa órbita coincide com o semi-eixo, no caso mais geral, quando você está numa elipse, né? O semi-eixo maior. Então a gente pega exatamente essa relação. Se a gente fizesse realmente o cálculo no caso elíptico,
a gente pegaria justamente essa equação daqui, mas no lugar do R, a gente pegaria, substituía o R pelo semieixo maior. Né? Então, no caso de uma órbita elíptica, a gente substitui o R pelo A e então a gente chega nessa relação daqui e vocês veem que qual é o significado da constante entre t quadrado e o A ao cubo. Você vê daqui que o significado dessa... Deixa eu colocar isso aqui melhor. Vai ficar aqui G sobre M. Então, o significado da constante é esse 4π quadrados dividido pela constante de gravitação universal e a massa, aqui no caso, a massa do Sol. Né? Considerando as órbitas dos planetas em torno do Sol. Né? Então, esse aqui que é o significado físico dessa constante de proporcionalidade. Né? Quer dizer, o Kepler só falou que existia essa relação de proporcionalidade entre essas quantidades. Né? Mas a partir da lei da gravitação universal, a gente tira que esse aqui que é o significado físico da constante. Né? E como essa constante, digamos, se você pega várias diferentes órbitas, isso aqui é igual para qualquer órbita. Né? Quer dizer, cada órbita vai ter um período diferente e um semieixo diferente, semieixo maior diferente. Mas isso aqui é o mesmo para todas as órbitas, né? Porque isso aqui é a massa do Sol, a massa que, digamos, o Sol ele tem a mesma massa, independente de qual órbita você considere. Né? E a constante de gravitação universal também é constante. Né? Então, a gente tem aqui eu posso passar isso aqui dividindo. Né? Isso aqui vale para o planeta 1, para o planeta 2, planeta 3, planeta 4 e etc. Essa razão T2 sobre A3. Né? Então a gente fica que essa relação vale para todos os planetas. Opa. Igual a 4π quadrado sobre Gm. Tá legal? E, bom, como eu falei antes, isso aqui vale não só para o sistema solar, mas vale para qualquer outro sistema solar, um sistema de outra estrela, né? Ou vale também quando você pega, por exemplo, as luas de Júpiter, né? Você vai ter uma relação desse tipo, e aí no caso, digamos, são órbitas em torno de Júpiter, né? Essas luas em torno das órbitas de luas em torno de Júpiter. Então esse M aqui, no caso dessas luas de Júpiter, seria não a massa do Sol, mas a massa de Júpiter. Né? Então essa equação você, como eu falei, aplica para pode aplicar para outros sistemas que não só o sistema solar. Tá legal? Então vamos fazer agora alguns exercícios. Isso aqui são exercícios lá do Halliday, né? Do Halliday-Resnick-Walker. Então nesse primeiro exercício eu até mudei aqui numericamente o valor, como está um pouco diferente da lista que eu passei para vocês.
Ah, então, aqui nesse problema fala que tem um satélite que está orbitando a Terra e esse satélite ele está a uma altura com relação à superfície da Terra de 230 quilômetros e ele tem um período de 89 minutos. E a partir desses dois dados, ele pede para que a gente calcule a massa da Terra. Tá? Então, a gente pode, bom, aqui a gente considera essa órbita uma órbita, ele fala aqui é uma órbita circular, né? Então a gente pode usar essa equação daqui, né? Que é, bom, essa aqui no caso circular, esse A é igual ao raio da órbita. Né? Então a gente vai ter, nesse caso, a gente já pode passar esse M aqui para cima e o T aqui para baixo, sendo que aqui, nesse caso, o que faz o satélite girar em torno da Terra, quer dizer, é a massa da Terra que está fazendo esse satélite ter essa órbita circular. Então, nesse caso, esse M vai ter que ser a massa da Terra, né? E é essa massa que a gente quer pegar, né? Então, como eu falei, a gente pega esse M, joga aqui para cima e o T quadrado coloca aqui para baixo, né? Então, a gente vai ter o seguinte, o M vai ser 4π quadrado sobre isso aqui. Isso aqui, como eu falei, é a massa da Terra. E a gente tem, nesse caso, esse R daqui, como eu já falei anteriormente, quando a gente usa a lei da gravitação universal para o caso não sei, a força que a Terra faz sobre os outros planetas, desculpa, sobre a Lua, sobre uma maçã ou sobre esse satélite, né? Você, como a Terra, a gente, com uma boa aproximação, pode considerar ela como uma esfera, e a gente já viu que essa força da gravitação da Terra você pode considerar como se a Terra fosse uma partícula com a massa toda dela no centro, né? Então, esse R daqui é a distância do satélite até o centro da Terra. Né? Então, esse R é o raio da Terra mais a altura da superfície da Terra até o H, né? Que é a distância do satélite até a superfície da Terra. Né? Então, jogando nessa expressão, o quanto que vale o R? Né? Então, o R ele vai ser o raio da Terra, só pegando uma tabela, o valor do raio da Terra é 6.370 quilômetros. E essa altura que está esse satélite é 270 quilômetros. 230, desculpa. Então, daqui, isso aqui vai dar 6.600 quilômetros. Mas como a gente, em geral, trabalha, quer dizer, a constante de gravitação universal, a gente, em geral, trabalha ela usando metros para unidade de comprimento. Então, tem que passar isso aqui também para metros. Então, isso aqui vai dar 6,6 vezes 10 a 6 metros. Né? Então, esse é o valor do R.
E aí, a partir daqui, a gente pode calcular direto o m, quer dizer, só colocar os outros valores numéricos, né? Então vai ficar aqui 4π² vezes esse número ao cubo, dividido pela constante de gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes o período desse satélite em torno da Terra, né? Então vai ficar, o período dele é 89 minutos, mas eu tenho que passar isso para segundos, né? Então isso aqui vai dar 89 minutos, é a mesma coisa que 89 vezes 60. Isso aqui vai estar em segundos, né? E eu tenho que tomar isso aqui ao quadrado. Se você coloca todos esses valores lá na calculadora, o resultado final que você obtém é de 6 vezes 10 a 24 quilos. Tá legal? Então, esse é o valor da massa da Terra, que a gente pega a partir dessa relação, né? E da mesma maneira que a gente consegue pegar, como nesse exemplo aqui, a gente conseguiu pegar a massa da Terra só vendo o período desse satélite em torno da Terra, a gente também pode, por exemplo, deduzir a massa do Sol sabendo qual é o período da Terra em torno do Sol, que é um ano, todo mundo sabe, né? Então, e da mesma maneira, a gente pode pegar, por exemplo, a massa de Júpiter a partir do período de alguma lua de Júpiter, né? Então, eu posso pegar a massa do Sol a partir do período da Terra. Em torno do Sol. Ou a mesma coisa, pegar a massa de Júpiter a partir do período das luas, né? Então, essa é uma maneira prática de você pegar uma massa de um objeto, sabendo os períodos dos planetas que giram em torno digamos, de uma estrela, por exemplo, né? Vamos fazer um outro exemplo, um outro exercício também lá do Halliday, que é esse aqui, né? Nesse exercício ele fala que o cometa Halley ele tem um período de 76 anos, né? Então o período é 76 anos, e em 1986, quando ele chegou o mais próximo possível do Sol, essa distância do periélio teve esse valor aqui, de 8,9 vezes 10 a 10 metros. Então eu tenho que o RP é 8,9 vezes 10 a 10 metros. E ele pede para calcular qual é a maior distância do cometa até o Sol. Então, no item A, ele quer saber aquilo que a gente chamou de RA, o afélio. E no item B, ele pede para a gente calcular a excentricidade dessa órbita do cometa Halley. Tá legal? Bom, aqui para simplicidade eu copiei novamente aquele desenho lá que eu tinha feito antes da elipse, né? Então, vocês veem, quer dizer, para a gente calcular esse RA, como é que a gente pode fazer isso? Vocês veem aqui, a gente pode escrever esse RA e esse RP em termos
do semi-eixo maior e em termos dessa combinação, da seguinte maneira, né? Então, olhando para essa figura, vocês veem que, deixa eu ver qual que é melhor a gente fazer, vamos pegar o RA. Então, o RA, você vê que o RA é toda essa distância daqui. E você vê que toda essa distância daqui é o quê? É a soma dessa distância daqui, que é o E vezes A, mais essa distância daqui. E essa distância daqui é exatamente o que a gente chamou do A. Essa distância aqui é igual a essa distância daqui. Então, esse RA é a soma do A mais o EA. E quanto que é esse RP? Esse RP, você vê que é toda essa distância, o semi-eixo maior, menos o EA. Quer dizer, o RP é isso aqui. Isso aqui você pode pensar como o A menos essa distância EA. Ok? Então a gente pegou essas duas distâncias, o afélio e o periélio, em termos desse semi-eixo maior e da excentricidade. Tá? Agora, então, ele quer pegar esse RA. Né? Então, para a gente pegar esse RA, a gente pode fazer o seguinte. Eu não sei ainda quanto vale nem o A, nem o EA. Quer dizer, eu não sei o A nem o E. Né? Mas eu sei o RP. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso somar essas duas equações, né? E se a gente soma essas duas equações, o que vai acontecer? Somando as duas equações, vai ficar RA mais RP igual. Do outro lado vai ficar A mais A, que é 2A. E esses dois termos, quando eu somo, eles se cancelam. Né? Então, daqui, a gente tira que o RA vai ser 2A menos esse RP. Né? Então, daqui eu já sei quanto vale o RP, falta só calcular o valor do A. Né? Mas o valor do A, a gente pode calcular novamente usando essa expressão daqui. Tá? Porque a gente sabe o período. Né? A gente sabe o período, a gente sabe a massa do Sol. Então, a partir daqui, a gente vai pegar esse A. Então, a partir dessa expressão, a gente tem o seguinte. Então, o período ao quadrado, ele vai ser 4π ao quadrado sobre Gm, onde esse m é a massa do Sol. Quer dizer, o cometa Halley ele tem a órbita em torno do Sol, então esse m é a massa do Sol. Tudo isso aqui multiplicado por A ao cubo. Né? Então, daqui a gente vai tirar que eu posso passar tudo isso aqui para o outro lado e tomar a raiz cúbica. Né? Então, daqui eu tenho que o A vai ter que ser igual a Gm sobre 4π quadrado, período ao quadrado, a potência 1/3. Então, daqui a gente tira que o A vai ser, bom, a constante de gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Depois eu vou ter a massa do Sol, isso está tabelado, então é 1,99 vezes 10 a 30.
Depois eu tenho o período, ele falou que o período era de 76 anos, né? Isso aqui eu tenho que converter para segundos, né? Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, né? Então quando você escreve isso aqui em segundos, isso aqui é 2,4 vezes 10 a 9. É só fazer isso que eu acabei de falar, né? Só multiplicar por 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Né? Então, colocando aqui, quanto é que era? Era 2,4 vezes 10 a 9. Tem que tomar isso aqui ao quadrado e dividir tudo isso aqui por 4π ao quadrado. E tomar raiz cúbica. Né? Se você faz esse cálculo, você vai chegar em 2,7 vezes 10 a 12 metros. Esse aqui é o valor do A. E aí, então, a gente pode jogar nessa expressão daqui. Então, a gente vai ter que o RA, que era 2 vezes A menos RP. Então, vai ficar 2 vezes isso aqui, que dá 5,4 vezes 10 a 12. Isso aqui. Menos o RP, ele deu aqui no problema, era 8,9 vezes 10 a 10. Menos 8,9 vezes 10 a 10 metros. Bom, agora, esse primeiro termo aqui, a gente pode escrever ele como 540 vezes 10 a 10, e aí eu subtraio desse termo aqui, quer dizer, vai ficar 540 vezes 10 a 10 menos 8,9 vezes 10 a 10. Então, isso aqui vai dar 531 vezes 10 a 10, que a gente pode aproximar isso para 5,3 vezes 10 a 12 metros. Né? Então, esse aqui que é o valor do afélio, né? A maior distância que o Halley vai ter do Sol. Né? Comparando com o periélio, esse aqui que era o periélio, que era a menor distância que o Halley tem do Sol. Né? Só a título de comparação, então esse valor aqui ele é um pouquinho menor do que o semi-eixo maior da órbita de Plutão. Né? Então o Halley vai até mais ou menos próximo da órbita de Plutão, tá? Quando ele chega o mais longe possível do Sol. Bom, agora, o item B, ele pede para a gente calcular a excentricidade dessa órbita. Né? Então, para o item A, a gente somou essas duas equações, chegou nisso aqui. Né? Para esse item B, como ele pede a excentricidade, e a excentricidade está nesses dois termos aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai subtrair a primeira equação da segunda. Né? Porque aí o que acontece é que, bom, do lado esquerdo, a gente vai ter o afélio menos o periélio igual a... Bom, esse A menos A cancela e depois vou ter esse EA menos EA vai dar 2 vezes EA. E aí, dessa equação aqui, eu tiro que a excentricidade vai ser isso aqui dividido por 2 vezes A. Então, eu vou ter, para o item B, a excentricidade vai ser RA menos RP dividido por 2 vezes A.
O RA foi esse resultado aqui que a gente obteve agora há pouco, 5,3 vezes 10 a 12, menos o RP, isso aqui. A gente pode escrever isso, vamos escrever isso aqui usando potência de 10 a 12, então isso aqui vai dar 0,089 vezes 10 a 12, tudo isso dividido por 2 vezes A, então vai ficar 2 vezes isso aqui, 2 vezes 2,7 dá 5,4. 5,4 vezes 10 a 12. Bom, todos esses termos têm 10 a 12, eu posso simplificar isso. Bom, quando a gente fizer essa conta daqui, o que a gente vai pegar, a gente vai chegar no valor de excentricidade de mais ou menos 0,96. Tá? Então, esse é o valor da excentricidade da órbita do cometa Halley em torno do Sol. Ok? Bom, vamos fazer agora um outro exercício. Esse exercício é um pouco mais complicado, mas ele tem, digamos, algumas coisas interessantes que eu gostaria de discutir com vocês. Então, o enunciado desse exercício fala aqui o seguinte: observações da luz emitida de uma estrela indicam que ela é parte de um sistema de 2 estrelas, e a luz visível, a estrela visível, desculpa, tem uma velocidade orbital de 270 km por segundo, um período orbital de 1,7 dias e uma massa M1 de 6 vezes a massa do Sol, onde a gente considera a massa do Sol sendo 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. Supondo que a estrela visível e a sua companheira, que é escura, invisível, estão em órbitas circulares concêntricas, sendo a órbita da estrela escura interna da outra estrela visível, determine a massa aproximada de M2 da estrela escura. Bom, então aqui eu resumi todos os dados que ele deu, quer dizer, ele basicamente deu os dados todos da estrela 1, que é a estrela visível, e ele quer que a gente calcule a massa da estrela 2. Tá. Bom, então, uma observação importante é a seguinte. Digamos, quando a gente falou lá da primeira lei de Kepler, que você tem, não sei, os planetas, eles fazem uma órbita elíptica em torno do Sol, ou de uma estrela em geral. Quando a gente falou isso, na realidade isso é uma aproximação, né? A gente usa isso quando, num sistema como esse que eu acabei de falar, quando você tem, digamos, 2 objetos, sendo um deles a massa dele muito maior do que a do outro. Que é o caso, por exemplo, quando você tem, por exemplo, o Sol e qualquer planeta aqui do sistema solar, né? Ou em outros sistemas também, quando você tem a estrela e algum planeta girando em torno dele. Por exemplo, aqui no sistema solar, a massa do Sol algumas dezenas de vezes maior do que a soma da massa de todos os planetas, né? Então, quando se considera um sistema só do Sol com um planeta, mesmo que seja Júpiter, que é o que tem a maior massa, a massa do Sol é muito maior. E aí, nesse caso, a gente pode considerar, quer dizer, o que acontece em geral, quer dizer, em geral não, você sabe pela terceira lei da mecânica, a lei da ação e reação, quer dizer, se o Sol faz uma força no planeta, o planeta, como reação, ele vai fazer uma força no Sol, né? Então, a princípio, tanto o planeta vai ser atraído
pelo Sol, quanto o Sol vai ser atraído pelo planeta, né? Então, você vai ter, digamos, se você for bem rigoroso, tanto a estrela, no caso o Sol, por exemplo, e um planeta, os dois vão ter que estar, digamos, fazendo uma órbita, porque cada um está fazendo uma força no outro e, portanto, cada um sofre uma aceleração. Mas no caso, quando você considera, por exemplo, o sistema do Sol com algum outro planeta qualquer, pelo fato da massa dele ser muito, muito maior do que qualquer outro planeta, a gente pode considerar com uma enorme aproximação o Sol estando fixo, né? Isso foi o que a gente considerou quando a gente enunciou a primeira lei do Kepler, né? Mas, na realidade, o que de fato acontece como eu acabei de falar, você, na situação mais geral possível, você vai ter tanto o Sol quanto a estrela vão estar fazendo uma órbita, e o que vai estar, digamos, se a gente supõe que esse sistema está muito longe de qualquer outra estrela, o que está estacionário é o centro de massa, né? Portanto, o que fica, rigorosamente, o que fica no foco, e a gente falou que você tem lá a estrela girando com o Sol no foco, na realidade, o que tem que ficar no foco, quando você tem lá um sistema de duas estrelas, ou de um planeta, uma estrela, o que tem que ficar no foco é o centro de massa. O centro de massa do sistema é algo que é fixo, né? Mas como eu acabei de falar, se você pega o sistema Sol com qualquer planeta, sempre o centro de massa vai estar localizado num ponto dentro do Sol, né? Então, nesse caso, é uma aproximação muito boa a gente considerar que o Sol está fixo, né? Mas quando a gente considera, como acontece aqui, um sistema de duas estrelas, o que vai ter que estar no foco vai ser o centro de massa, né? Mas se você considera que as órbitas das duas estrelas são esferas, circulares, como eu falei já algumas vezes, quando você tem uma situação como essa, a órbita circular é um caso particular de uma elipse, sendo que, nesse caso, os focos coincidem com o centro da órbita circular, né? Então, nesse problema, que você tem duas estrelas que, a princípio, a massa das duas é semelhante, você não pode considerar que uma delas tem uma massa muito, muito, muito maior, quer dizer, as duas aqui, como fala no enunciado, as duas estão fazendo uma órbita circular, e aí o que vai ter que estar no centro, que corresponde, no caso da órbita circular, ao foco, o que vai estar no centro é o centro de massa, no centro digamos, das duas órbitas, né? É o centro de massa do sistema, né? Então, aqui eu desenhei o que acontece nesse sistema. Então, aqui vai ter o M1 com essa órbita circular mais externa e a estrela 2 com a órbita circular mais interna, e a gente vai ter que ter aqui no centro, parado, o centro de massa do sistema, né? Porque, como eu falei, a gente considera que, digamos, qualquer outra estrela está muito longe, e a gente pode considerar como esse centro de massa como estando fixo, né? E aí, digamos que a distância aqui do centro de massa até a estrela 1 eu vou chamar de R1, e a distância do centro de massa até a estrela 2 eu vou chamar de R2, né? E aí, numa situação como essa,
a gente tem, bom, outra coisa que eu esqueci de mencionar, como está nesse desenho, eu vou considerar um sistema de coordenada dessa maneira, com centro de massa exatamente na origem do sistema, né? Então, a gente tem, se eu tenho que, se o centro de massa está na origem do sistema de coordenada, né, significa então que a coordenada x do centro de massa é zero. Mas aí, por outro lado, quer dizer, digamos que eu estou numa situação justamente como está aqui nesse instante, eu tirei a fotografia nesse instante, eu tenho que, digamos, usando a definição da coordenada x do centro de massa, e usando, como está aqui nesse desenho, a posição dessas estrelas, eu vou ter que, essa coordenada x do centro de massa tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à massa da estrela 2 vezes a posição x da estrela 2, que é R2, né? Mais a massa da estrela 1 vezes a coordenada x da estrela 1. Mas a coordenada x da estrela 1, quer dizer, eu tenho essa distância que eu chamei R1, mas como ele está do lado negativo do eixo x, então a coordenada x dele vai ser menos R1. E bom, tudo isso aqui, na definição da coordenada x do centro de massa, tudo isso aqui tem que estar dividido pela massa total do sistema, que é M1 mais M2. Né? Então daqui, quer dizer, a partir dessa equação, a gente tira que, quer dizer, para que tudo isso aqui seja zero, eu vou ter que M2R2 tem que ser menos M1R1 tem que ser zero, né? E aí, portanto, isso aqui implica que M2R2 tem que ser igual a M1R1, e daqui eu obtenho que o R2 ele pode ser escrito em termos do R1 dessa maneira daqui. Ok? Então, essa maneira como a gente relaciona essas duas distâncias, R2 e R1. Agora, digamos que a distância entre as duas estrelas digamos que eu chame essa distância de R, né? E por aqui, bom, a gente vê que o R tem que ser a soma de R1 mais R2. E usando essa relação daqui de cima, a gente tem que o R2, vai ser M1 sobre M2 R1. Somando esses dois termos, isso aqui vai dar R1 que multiplica M1 mais M2 dividido por M2. Tá legal? Bom, agora, então aqui eu consegui escrever a distância entre as duas estrelas em termos da massa das duas estrelas e dessa distância R1. Tá? Que, quer dizer, daqui eu só não sei o M2, mas ele dá o M1 e o R1. Tá? Agora, a gente sabe qual é o módulo da força que a estrela 2 faz em 1. Então, o módulo da força de 2 sobre 1 é a lei da gravitação universal, né? Que vai ser constante de gravitação universal, a massa das duas estrelas, o produto da massa das duas estrelas dividido pela distância ao quadrado entre as duas estrelas, que é esse R. Isso aqui é o módulo da força. Agora, pela segunda lei da mecânica,
essa força é a força que um está sentindo, e isso tem que ser igual, pela segunda lei da mecânica, a massa da estrela 1 vezes a aceleração que essa estrela 1 vai ter, né? E agora, como essa estrela 1 ela faz uma órbita circular com raio R1, então a aceleração que ela está sentindo é nada mais do que quando eu tenho um movimento circular com velocidade constante. Lembrando que lá pelas leis de Kepler, quando eu tenho uma órbita circular, sempre na órbita circular, o módulo da velocidade é constante, né? A velocidade só não é constante quando a órbita é uma elíptica, né? Que aí você vai ter, a velocidade varia quando digamos, a estrela ou o planeta está mais próximo ou mais distante lá do foco da elipse, né? Mas no caso circular, o módulo da velocidade é sempre constante. Então aqui a aceleração que a estrela 1 está sentindo é a aceleração centrípeta, considerando aqui que essa órbita tem raio R1, né? Então essa aceleração, que é a aceleração centrípeta, vai ser ômega quadrado multiplicado pelo raio da órbita, que é R1, né? Bom, e a massa aqui é a massa da estrela 1, né? Agora, dessa expressão eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Bom, primeiro eu posso simplificar esse M1. Bom, eu posso tirar aqui desses termos, né? Ele pede para calcular o M2. Então a gente vai passar o G e o R2 para o outro lado. Então eu vou ter que o M2 vai ser 1 sobre a constante de gravitação universal, ômega ao quadrado, multiplicado por esse R ao quadrado, R1, né? Agora, bom, primeiro, o valor do ômega, ele não dá ômega, não dá a velocidade angular, mas ele dá o período, né? E a partir do período a gente pode calcular o ômega, porque esse movimento, como eu falei, é um movimento com uma velocidade constante. E quanto que vale o ômega, a velocidade angular? Vocês sabem que a velocidade angular no movimento circular é 2π sobre o período, que eu estou chamando de T1, né? Bom, isso aqui eu tenho que tomar ao quadrado, né? Então daqui eu estou usando que o ômega é 2π sobre T1. Aí depois eu tenho que o R é isso aqui que a gente acabou de calcular, né? Então a gente vai ter esse R ao quadrado, vai ter que ser isso aqui ao quadrado, bom, depois tem que multiplicar por R1, né? M1 mais M2 dividido por M2, tudo isso ao quadrado. E aí eu vou ter também esse R1 ao quadrado multiplicado por esse R1, vai dar um R1 ao cubo. Então, dessa expressão, eu posso jogar esse termo para o outro lado multiplicando, né? Lembrando que eu quero pegar o M2, né? Então vai ficar esse M2 aqui, e eu tenho aqui M2 ao quadrado, que vem aqui multiplicando, então vai ficar M2 ao cubo, dividido por isso aqui embaixo ao quadrado. Lembrando que ele falou que a massa M1 valia 6 vezes a massa do Sol. Então aqui embaixo vai ficar 6 vezes a massa do Sol, somado a M2, tudo isso ao quadrado. E aí, do outro lado ficou 1 sobre a G, constante de gravitação universal,
2π sobre o período, tudo isso ao quadrado, e depois vou ter o R1 ao cubo. Agora, como que a gente pode obter esse R1? O R1 ele não dá, né? Mas uma maneira como a gente pode obter esse R1 é da seguinte forma. Como aqui a gente tem que isso aqui é uma órbita circular, e a gente sabe o valor da velocidade, ele dá a velocidade dessa órbita da estrela 1. Então a gente tem, quer dizer, a princípio a velocidade ele fala que é isso aqui, mas numa órbita circular com uma velocidade constante, você tem que essa velocidade você pode escrever como a distância total que essa estrela percorre, que é o comprimento desse círculo, né, 2πr1, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo que ele faz essa órbita é o período, T1. Né? Então, a gente pode usar, deixa eu acabar de escrever isso aqui, então isso aqui vai ser R1 ao cubo. Né? Então, mas a gente tem que a velocidade lá da estrela 1, você pode escrever como 2πr1, que é a distância total que ele percorre, dividido pelo período T1, e aí daqui a gente tira, é só passar, isolar o R1, né? Então a gente vai ter que R1 vai ser T1 V1 sobre 2π. Né? E aí eu jogo tudo isso aqui nessa expressão, então a gente vai ter, vamos colocar aqui embaixo, m2 ao cubo sobre m, 6 vezes a massa do Sol, mais m2 ao quadrado, igual a 1 sobre constante de gravitação universal, 2π T1 ao quadrado. E aí nós vamos ter também esse R1 ao cubo, onde o R1 tem essa forma que a gente acabou de pegar. Né? Então daqui eu vou ter T1 V1 sobre 2π, tudo isso ao cubo. Bom, dessa expressão eu posso simplificar, isso aqui vai ficar 1 sobre g, eu tenho 2π ao quadrado e 2π ao cubo, aqui embaixo, então vai ficar um 2π no denominador, o T1 simplifica aqui, vai ficar T1 em cima, e além disso, bom, eu vou ter multiplicando a velocidade da estrela 1 ao cubo. Se a gente coloca todos os valores numéricos do valor da constante de gravitação universal, o período e a velocidade que ele dá aqui, né, todos os valores, né, velocidade 270, o T1 1,7 dias, eu tenho que passar isso para segundos, né? Então, colocando todos os valores aqui, tomando esse cuidado de converter de dias para segundo, o que a gente obtém, o valor que a gente obtém, cadê? 6,9 vezes 10 a 30. Bom, como você vê aqui do lado esquerdo da equação, aqui tem a unidade do que está aqui no numerador é quilograma ao cubo e embaixo quilograma ao quadrado. Né? Então, portanto, tudo que está aqui do lado esquerdo, a unidade vai ser de quilograma. Né? Portanto, isso aqui tem que estar com unidade de quilograma. Agora, vamos escrever isso em termos da massa do Sol. Né? Ele dá o valor da massa do Sol. Então, usando o fato que a massa do Sol é 1,99 vezes 10 a 30, você pode obter que isso aqui é só dividir por esse valor, e a gente obtém que isso aqui é 3,5
3,5 vezes a massa do Sol. Tá? Bom, então a gente chega nessa equação daqui, que m2 ao cubo dividido por 6 vezes a massa do Sol mais m2 ao quadrado é 3,5 vezes a massa do Sol. Aí a gente pode, bom, abrir isso aqui, passar para o outro lado, arrumar essa equação. No final das contas, isso aqui vai dar uma equação cúbica em M2, né? Porque você vê aqui direto que tem um termo cúbico de M2, né? E depois aqui embaixo tem um termo quadrático, depois vai ter um termo linear e depois vai ter termos constantes. Lembrando aqui que a massa do Sol é um número, é um termo constante. Então, essa é uma equação cúbica, que isso é uma coisa, bom, não é muito simples de você resolver essa equação, mas se você resolve essa equação, o resultado que você obtém vai ser o seguinte: é que a massa da estrela 2 vai ser aproximadamente 9 vezes a massa do Sol. Tá? Basta você pegar esse valor, joga aqui nessa equação, aqui no numerador e no denominador, e vocês vão ver que você vai pegar aproximadamente 3,5 massa do Sol. Isso aqui que comprova que isso aqui realmente é a solução. Então, agora, por que eu quis chegar, quer dizer, o que é interessante a partir dessa solução? A gente sabe, quer dizer, nesse sistema, o enunciado fala que essa estrela é uma estrela que não é visível, né? E basicamente as estrelas que não são visíveis, você tem, a possibilidade seria uma estrela de nêutrons, mais uma estrela de nêutrons. Em geral, as estrelas de nêutrons não devem ter uma massa maior do que 2 vezes a massa do Sol, né? E aqui, bom, aqui é bem mais do que isso, né? Então, como a partir desse resultado, isso exclui a possibilidade desse companheiro, dessa estrela companheira invisível, ser uma estrela de nêutrons. Portanto, a outra única possibilidade é que essa estrela, com esse valor de massa, seja um buraco negro. Tá? Então, esse problema é interessante porque justamente esse cálculo que a gente acabou de fazer, essa é uma maneira indireta da gente calcular, quando eu tenho um sistema binário de 2 estrelas, é uma maneira, com uma estrela invisível, né? É uma maneira de você calcular a massa da outra estrela, né? E aí, nesse caso, a gente consegue, como aconteceu aqui nesse exemplo, determinar que essa estrela na realidade é um buraco negro. Tá? Então, quando você tem um sistema desse tipo de estrelas binárias, com uma estrela visível e a outra não, a maneira de determinar a massa dessa estrela visível, uma das maneiras, né, é essa que a gente acabou de verificar, né, usando justamente as leis de Kepler. Então, quer dizer, como eu acabei de falar, falei já no início da aula, as leis de Kepler, elas se aplicam não só ao sistema solar, mas elas se aplicam a quaisquer sistema de 2 partículas, 2 objetos, né, com atração gravitacional girando entre eles. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente vai parar por aqui e a gente continua na próxima aula. Até mais, então.